Muito bem, seja bem-vindo aqui no nosso Expresso Notícia Nacional e nós estamos ao vivo mais uma vez com você e a semana segue pegando fogo e prometendo. Nós temos aqui muita notícia, muita informação para tratar com você. Claro que eu separei aqui muito material, né? Um bom material para que a gente possa estar discutindo juntos. Mas eu já quero aqui, logo de cara, pedir para você que está chegando agora, mais uma vez eu vou pedir, já dá o seu like, inscreva-se no canal, ativa aí o sininho das notificações, você que estava esperando a boa notícia dos Estados Unidos da América para cima da Rede Globo de televisão. É isso mesmo, chegou a hora das organizações Globo, chegou a hora do conglomerado de comunicação subserviente do governo federal, né? A famosa, como diz um amigo aí, a famosa Lula News, né? Ou a TV Lully, como queira, né? Aqueles que trabalham com o dinheiro do povo brasileiro, sim, porque todos os milhões de reais que vão aí para os cofres públicos da Globo, meu querido, todos esses milhões de reais aí é dinheiro de imposto, é dinheiro do contribuinte, é dinheiro do trabalhador brasileiro que vai aí para sustentar o conglomerado de comunicações. Preste bem atenção nesta informação. Vamos lá. A Rede Globo de televisão começa a ser investigada também por ataques e falsear a verdade, tornando os Estados Unidos, para a opinião pública brasileira, um país inimigo. E eles começam a investigar a Rede Globo de televisão e os seus interesses comerciais em território americano. Aqui no Brasil, infelizmente, é possível mentir, como tem feito a Rede Globo, CNN, Folha de São Paulo, e esses têm histórico ao lado da esquerda e da corrupção brasileira. Então, o que eu posso dizer para as pessoas é: nós teremos desdobramentos muito significativos. Aqui no Brasil, a gente vai continuar lutando. As pessoas cobram, mas tem que fazer mais isso e mais aquilo. Gente, tenham calma. O fato de nós estarmos lidando com foras da lei não quer dizer que nós tenhamos que sair da lei. E é isso que a gente está procurando fazer. Nós vamos vencer, sim, e como disse o nosso capitão e comandante, vamos vencer dentro das 4 linhas. Ou seja, esse recuo da Rede Globo que você pôde assistir durante esses últimos dias, se você tem percebido no jornalismo, ele é cada vez mais notório. Esse recuo da Globo significa, sim, e eu estou apurando aqui, que a Globo possivelmente será sancionada através da pessoa física de seus proprietários, os irmãos Marinhos, que têm negócios milionários nos Estados Unidos, eles que têm estúdios nos Estados Unidos, eles que vivem uma vida de rei às custas dos impostos do trabalhador brasileiro e sempre surfaram. Os Estados Unidos estudou em Globo. E Globo, aqui ó, presta atenção, os Estados Unidos, o Trump, estudou quem é vocês. Estudou a maneira com que vocês chegaram, né? Como que vocês construíram esse império. Sempre foi se aliando a governo, pós-governo, contra o povo. Sempre foi. Só que agora a casa caiu para vocês aí. Vai dando o seu like, vai comentando e vai compartilhando, porque sim, querido espectador deste canal, a casa caiu. Olha o que o Pilhado está trazendo aqui para nós, presta atenção. Muita gente está surpreso, eu vou mostrar aqui, com a postura da Globo, que teria mudado, que a Globo já está criticando coisas que nunca criticou no governo Lula, no judiciário brasileiro. Mas não precisa ficar surpreso. A gente já tinha avisado. Quando o bicho começasse a pegar, eles iam suavizar. Porque não é dizer que é uma emissora de esquerda, de direita, é uma emissora que joga para o lado que está interessando no momento. E é por isso que o povo brasileiro tem que abrir o olho. É por isso que o povo brasileiro tem que pressionar, tem que cobrar, para que a maior emissora do Brasil tome vergonha na cara e comece a fazer isso aí, ó. Falar verdades com narrativas verdadeiras. E não as narrativas mentirosas que o povo teve que engolir por mais de 3 anos para defender uma esquerda nociva e fajuta que só destrói o Brasil.
Olha como a Globo está mudando. Curioso. Ontem à noite, numa rede social, o vice-secretário de Estado americano Christopher Landau afirmou que o crime de Jair Bolsonaro teria sido o de criticar o ministro Moraes, que é funcionário público e está sujeito a críticas. Landau afirmou que o ministro arrasta o Brasil para uma ditadura judicial. Já o escritório americano, que cuida das relações com a América Latina, declarou que os Estados Unidos vão responsabilizar e sancionar todos que auxiliam e incentivam as ações de Alexandre de Moraes. Ou seja, pela primeira vez, Brasil. Não, isso daí não merece você não ficar aí na tua casa só assistindo. Por favor, isso daqui merece o teu like. Vamos lá, vou até colocar aqui a vinheta. Isso daqui merece o teu like, teu compartilhamento, merece você colocar aqui no comentário qual é a cidade que você está falando, né? Eu estou fora do Brasil, tá? Eu não estou no Brasil. Tem gente perguntando, Rodrigo, aonde você tá? Que vista que é essa aí, né? Da tua sacada, tá? Depois você tenta adivinhar que cidade que é essa daqui ao fundo. Eu vou adiantar uma coisa para você. É uma capital de algum lugar do mundo, hein? Você coloca para mim aqui. Então, eu não estou no Brasil. E é impressionante que daqui aonde eu estou, daqui a pouco eu vou revelar para vocês da onde eu estou, as pessoas têm uma visão completamente sadia do Brasil, viu? A Globo não consegue influenciar como ela acha que ela influencia o mundo, né, com suas mentiras. A imprensa da onde eu estou aqui reporta exatamente os fatos, que o presidente Bolsonaro está sendo julgado, que poderá ser condenado a 42 anos de cadeia por uma corte que não tolerou um ministro do Supremo Tribunal Federal ser criticado, este ministro que é empregado do povo, este ministro que é funcionário público, este ministro que recebe do dinheiro do povo. Sim ou não? Quem é que banca o salário dele? Hã? Quem é que banca o salário do Xandão? Sou eu? É você? É os nossos filhos? Os nossos pais? Nossos avós? Que carregamos esse país nas costas? Então, isso daqui que o Pilhado trouxe é uma verdade, gente tá né? surpreso. Eu vou mostrar aqui com a postura da Globo, que teria mudado, que a Globo já está criticando coisas que nunca criticou no governo Lula, no judiciário brasileiro. Mas não precisa ficar surpreso. A gente já tinha avisado. Quando o bicho começasse a pegar, eles iam suavizar. Porque não é dizer que é uma emissora de esquerda, de direita, é uma emissora que joga para o lado que está interessando no momento. Exatamente. E é por isso que o povo brasileiro tem que abrir o olho. É por isso que o povo brasileiro tem que pressionar, tem que cobrar, para que a maior emissora do Brasil tome vergonha na cara e comece a fazer isso aí, ó. Falar verdades com narrativas verdadeiras e não as narrativas mentirosas que o povo teve que engolir por mais de 3 anos. Muito mais. Esquerda nociva e fajuta que só destrói o Brasil. Olha como a Globo tá mudando. Curioso. Tá mudando ou tá sendo noite, pressionada, numa rede né? social, o vice-secretário de Estado americano Christopher Landau afirmou que o crime de Jair Bolsonaro teria sido o de criticar o ministro Moraes, que é funcionário público e está sujeito a críticas. Landau afirmou que o ministro arrasta o Brasil para uma ditadura judicial. Já o escritório americano, que cuida das relações com a América Latina, declarou que os Estados Unidos vão responsabilizar e sancionar todos que auxiliam e incentivam as ações de Alexandre. Ou seja, a própria Globo está noticiando um fato, de que um funcionário público, essa que é a verdade, ele não é dono do Brasil, não. Um funcionário público, alguém que recebe dinheiro do salário do trabalhador, dos impostos que são pagos nessa nação, resolveu, gente. Sim, resolveu não querer ser criticado. Porém, a Globo teve coragem de ela mesma mandar o recado para o sistema. Quem entrar para defender
né, o ministro Alexandre de Moraes vai se ver com os Estados Unidos. E tem mais, ó, preste atenção. Eita, pessoal, dá só uma olhadinha como mudou o comportamentinho da Dedéia Sadi lá na Globo News. Dos também, né? Dela também. Porque também. Antes eles ironizavam, debochavam, ficavam rindo da cara do que acontecia nos Estados Unidos. Parece que a coisa mudou. Eles parecem apreensivos. Dá uma olhada nesse videozinho. Eu acho que as coisas estão mudando, hein? Primeiro que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo tenham esse tipo de influência, essa forte influência. Né? É impressionante. Sim. É impressionante. Sim. Tudo o que eles estão dizendo acontece. Quer dizer, eles têm realmente uma... Ou seja, eles não acreditam a poderosa influência que tem o Flávio e o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E tem mais informação aqui, gente, muito séria aconteceu. Quem viu isso daqui, dá um like para mim. Isso aqui, gente, vou até dar um pause aqui, ó. Isso daqui, você tá vendo aí na tela? Tá vendo essa lista? Presta atenção, essa faixa branca aí contornando a Damares Alves, passando ali pelo girão, indo lá na bancada de trás e vai embora. Gente, vocês acreditam? Esta é a capivara. É a lista de crimes ao qual o ministro Alexandre de Moraes está sendo julgado nos Estados Unidos. Me dá 60 segundos e eu vou voltar com você com essa denúncia bombástica da Damares e outra. Esse país e essa política que ninguém aguenta mais. Pessoal, eu tenho conversado com pessoas e perguntado, você tem um plano B? Sim, nesse país, nesta instabilidade, onde nada está garantido para ninguém, é muito importante que você tenha uma oportunidade de renda extra ou até mesmo um plano de fuga, uma rota de fuga para você fazer dinheiro. Presta atenção nisso daqui. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre 150 e 950 reais todos os dias. E tudo que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. Sim, uma oportunidade incrível que você não pode deixar passar. Aproveita, o link está na descrição ou no primeiro comentário fixado aqui deste canal, tá certo? Muita gente perguntando, dá certo mesmo? É golpe? Aquela história toda? Olha, façam o seguinte, corre aqui no link da descrição, clica nesse link e vai ter ali, gente, todas as dúvidas de vocês serão respondidas ali. Não adianta ficar perguntando nos comentários, não adianta. O link que vai tirar a dúvida, que vai levar você a adquirir esse aplicativo, está na descrição. Faça o teste. Eu convido você a fazer o teste. Dá certo? Faça o teste. E você vai ver que com certeza será uma oportunidade incrível para você. Corre lá. Muito bem, vai dando o seu like, comentando e compartilhando. Muitas pessoas dizendo que viu, né, o tamanho da capivara do Alexandre de Moraes sendo denunciada no Senado Federal. Vocês estão vendo o tamanho dessa lista aí? Gente, isso aí é uma lista de crimes. Você tem noção disso? De crimes cometidos por Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Preste muito bem atenção. Deixa eu falar uma coisa aqui. Lembra da Carmen Lúcia que acusou os brasileiros, os 213 milhões de brasileiros, de serem pequenos tiranos? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora ministra Carmen Lúcia, se ela, quando ela acusou os brasileiros, ela acusou baseado no tamanho da capivara existente do Alexandre de Moraes. Será que os 213 milhões de pequenos tiranos têm uma capivara dessa daqui para ser apresentada? Preste atenção. Eu vou colaborar com essa comissão. Eu trouxe slide também, que como a letrinha aqui, a empresa me vai ter o seguinte,
pegar todas elas, mas a gente tem Lista de violações. colecionando Lista de as violações de direitos humanos do ministro Alexandre de Moraes. E eu quero apresentar por slide ao relator, ao presidente, algumas delas, e queria muito que a imprensa pudesse fotografar um ou outro slide. Não é possível que Alexandre de Moraes continue conduzindo esse inquérito. Não é possível. Ele é um violador de direitos humanos. Ele é um tirano. E eu sei o que estou falando. E é um tirano que escolhe inimigos. E ele escolheu os seus inimigos. Só que ele escolheu mal. Nós estamos resistindo. Por favor, passe o próximo slide. Gente, eu sei que muitas pessoas já viram, mas eu não podia deixar de trazer aqui no canal e lembrar, né, muitos dos que nos assistem, que esse tipo de imagem está sendo registrado, presta atenção, não é apenas para viralizar nas redes sociais, mas é para ser mandado para os Estados Unidos. Está aí o Marco Antônio Costa, né, que é um dos grandes guerreiros jornalistas, né, em defesa do Brasil lá no Senado Federal. Esse é o tamanho da capivara do Alexandre de Moraes, ministros do Supremo Tribunal Federal. E tem bomba vindo para cima do Xandão aí, hein? Tem mais bomba. Sanções, Deus queira, o mais rápido possível, e não vai ter mais clima para que Alexandre de Moraes siga dentro da Suprema Corte. Quanto mais julgando todos esses processos que são claras perseguições políticas. Mais do que clima, né, Eduardo? Você deve ter visto, e não sei se o pessoal aqui da audiência viu, que o Tribunal Penal Internacional teve mais 4 juízes sancionados e mais aquele procurador Karim Khan, e, segundo estão dizendo, isso inviabilizou o trabalho no Tribunal Penal Internacional. Não tem, as pessoas não estão querendo mandar um e-mail para os sancionados, com medo de ter os seus nomes vinculados ao nome deles. Então, assim, o Tribunal Penal Internacional não está conseguindo trabalhar nesse momento. Então, eu acredito que talvez alguma coisa semelhante possa acontecer no Brasil com o Moraes. E uma outra coisa que eu... Só para mim parece, teve um americano que falou o seguinte: Eduardo, se o Alexandre de Moraes te chamar para almoçar e ele pagar a conta, você pode ser sancionado. Então esse jantarzinho para me chamar de bananinha, de covarde, de fujão, faça outro, Moraes. Faça outro, em breve. Deus quiser, em breve. E outra coisa, ser laranja do Moraes, porque aí ele com as contas todas bloqueadas, ele vai tentar arrumar ali um laranja, porque parece que o Trump já está estudando a questão dos escritórios de advocacia das esposas. Então, assim, inicialmente a pessoa falava, não, tudo bem, ele vai ter tudo bloqueado, mas tem a esposa. Opa, mas as esposas, como também elas são beneficiárias desses atos de censura, elas também acabam, né, servindo ali como partícipes de alguma forma. E com esses escritórios de advocacia das esposas sendo monitorados e elas também sendo sancionadas, eles vão precisar de um laranja, assim, para viver. E quem vai ter coragem de ser um laranja para também ganhar uma Magnitsky na cara? É complicado, né? Ele vai se complicar. E não existe bobo nesse jogo, né? Tem uma intenção clara do governo americano, que é combater a censura, acabar com a perseguição política. E ele sabe que, quando tomarem uma atitude, ocorrerá uma reação. Vai haver gritaria, vai haver tentativa de burlar as sanções, etc. E eles, imaginando esses cenários futuros, também montam posições. Então, uma dessas posições, certamente, é o que saiu aí na imprensa, né? Eu vou falar saiu a imprensa, é esse mapeamento dos escritórios de advocacia de pessoas próximas ao ministro Alexandre de Moraes e também a outros ministros da Suprema Corte. Tá? Isso daí não é só o Moraes. Porque, na verdade, quando você vê, muitas das vezes a persecução que o Moraes faz, ela acaba sendo respaldada por outros agentes públicos. Né? Não somente da Suprema Corte, mas o delegado Fábio Chora, antigamente era Denise, tiveram aqueles 2 juízes, né? O Marco Antônio Vargas e o juiz Ayrton Vieira, em mensagens trocadas com o Eduardo Tagliaferro, eles dizem abertamente, olha, use a sua criatividade para fechar a Revista Oeste, temos que pegar o Eduardo Bolsonaro, vamos ligar ele com aquele Serimedo lá da Argentina que fez a live. Então, isso tudo está dentro desse quebra-cabeça. Isso tudo já está devidamente registrado e entregue às autoridades aqui dos Estados Unidos. Então, graças a Deus, a gente tem tido muito sucesso nisso e a gente aguarda que muito em breve essas sanções realmente saiam. Ou seja, gente, sanções para cima de qualquer pessoa que tomar um café com Alexandre de Moraes. Com aqueles que se meterem a besta com os Estados Unidos de ser um laranja dele. Porque o Trump, ele não está para brincadeira. Ele está dizendo o seguinte, tua esposa não vai poder ter conta no banco. E qualquer pessoa que se meter a besta com você para poder tentar te ajudar, nós vamos dar a Magnitsky na cara também, como disse aí a juíza Ludmila Grillo, sem palavras, sem poupar palavras, e é exatamente assim que nós estamos aqui na torcida para que aconteça. Por que, Rodrigo, que nós somos pessoas ruins?
porque nós temos maldade no coração, né? Como o próprio Alexandre de Moraes, ele age com muita maldade na sua canetada. Não, gente. É porque essa força, se ela não for parada pelos Estados Unidos, nós vamos ter mais 4 anos de governo Lula no Brasil. Coloca para mim aqui nos comentários, além do seu like. Eu sei que tem muita gente inteligente aqui nessa live. Muita gente inteligente aqui nessa live. Pessoas inteligentíssimas que estão aqui, ó, nos comentários, colocando muitos comentários inteligentes, que poderia estar sentado aqui do meu lado fazendo essa live comigo, tá? Né? Poderia aqui tranquilamente, ó, pegar aqui, ó, mais um microfone. Aqui, ó, eu tenho mais um microfone aqui. Poderia tranquilamente pegar aqui mais um microfone e colocar você para poder fazer esse canal aqui comigo. Como eu não posso fazer isso, eu estou pedindo para você, faça comentários aqui inteligentes e coloque aqui para mim. Por que é que você acha, por que é que você entende que é importante nós não permitirmos passar de 2025 o Xandão ser, né, de uma vez por todas, parado por esse sistema? Por que é que você acha? Eu vou dar a minha opinião. Nós não temos que esperar 2026, nós temos que continuar lutando agora, temos que ir para as ruas agora, temos que pressionar os nossos deputados e senadores agora. Para quê? Para que 2026 nós tenhamos paz para definir nas eleições e nas urnas o futuro do Brasil. Se ninguém meter os 5 dedos, se ninguém meter a mão, se não tiver juiz militante no Tribunal Superior Eleitoral, se a Globo tiver com uma magnífica engatilhada na cara para não tentar de todas as formas atrapalhar o pleito eleitoral, se as pesquisas não forem fraudadas nesse país, eu tenho absoluta certeza de que nós da direita vamos recuperar o Brasil. Coloca para mim nos comentários se é isso que você pensa também. Vamos lá, tem mais informação. Também, muito importante para todo mundo saber que essa desumanização foi para a meta de criar uma aparência, era um teatro de um golpe tentativo. Não somente era para deslegitimizar os apoiadores de Bolsonaro, era também para criar uma história oficial que disse que os protestantes, os manifestantes não violentos, mas que entraram em alguns prédios do governo, a ideia era que era exatamente o mesmo que aconteceu no 1964, 64, ou o que aconteceu em Chile, ou em Argentina, ou em Venezuela ou outros países onde foram golpes golpes em verdade. Mas era só criar uma aparência para muitos metas, mas claro que uma deles era para prever o Bolsonaro se candidatar para a presidência. Então, o que foi revelado nos arquivos de 8 de janeiro, a Vaza Toga 2, é um ataque direto à democracia brasileira. Um ataque ao poder do povo para eleitar seus líderes de uma forma livre e com liberdade de expressão. E ontem vocês ouviram, o Mike Benz também falou que meu governo desempenhou um papel mau, ruim, ajudava essas forças antidemocráticas no Brasil, e eu peço desculpas por meu governo. E agora está revelado para todo mundo ver que realmente o que aconteceu, as pessoas que fez as acusações falsas de golpe e tentativa eram fazendo o golpe real. E o golpe era para eliminar o candidato da oposição e também destruir o movimento social, político que ele criou. Ou seja, gente, o governo, esse camarada aqui, ele está dizendo sobre a Vaza Toga, sobre informações que chegaram até os Estados Unidos, e eles entenderam o seguinte, né?
que a narrativa também internacional e uma narrativa que patrocinou o Brasil de alguma forma no governo Biden para desmoralizar o presidente Bolsonaro. Fizeram de tudo, gente. Eles estão reconhecendo, o governo anterior está reconhecendo que ajudou, sim, isso é o que esse jornalista está falando. Nós ajudamos, né? Aliás, ele não, né? Ele está reconhecendo que foi dado um golpe nas eleições do Brasil, e tem outras informações também de bastidores dizendo que esse governo anterior, que foi derrubado pelo presidente Donald Trump, que também tentaram derrubar o Trump, o mesmo modus operandi, tentaram fazer no Brasil. Sabe o que é o pior, querido espectador deste canal? Não é ninguém do Brasil falando, são americanos, são jornalistas americanos, são pessoas do governo passado, do governo Biden, assumindo que erraram em apoiar a farsa, a narrativa da Globo, da imprensa brasileira contra o presidente Jair Bolsonaro, ok? Isso tudo nos Estados Unidos já explodiu como uma grande panela de pressão. Eles têm uma missão agora, reparar o estrago que eles ajudaram a fazer no Brasil. Essa é que é a verdade. É por isso que você não está vendo político de oposição contra o Trump, que está contra o Lula e contra o Alexandre de Moraes. É por isso que o Lula está desesperado, porque o Lula não tem um deputado de esquerda, um mísero senador de esquerda, meu querido, para poder ligar lá nos Estados Unidos e fazer uma reunião paralela com ele, como eles fazem aqui no Brasil. Não tem. Não existe. E por que não existe, Rodrigo? Porque os Estados Unidos, nesse governo Biden, sabe da mancada histórica que eles deram contra o Brasil. Né? E segue chegando aqui informação para nós. Ó. Uma apuração importante e exclusiva. O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo foram chamados pelo governo dos Estados Unidos para mais uma rodada de reuniões presenciais em Washington, com autoridades e auxiliares de Donald Trump. Os encontros estão marcados para quarta e quinta-feira da semana que vem. E qual que é o assunto? Eles foram chamados para atualizar a situação política, a situação jurídica aqui do Brasil. Começando contigo, Pedro, boa tarde com calma, né? Agora, gostaria que você destacasse, então, a importância do Eduardo Bolsonaro, ele, juntamente com o jornalista Paulo Figueiredo, que, se você for recordar lá no começo do ano, quando eles foram para lá, quando eles começaram a articular, quer dizer, Paulo já mora lá há muito tempo, mas quando eles começaram a dizer que tinham articulação com a Casa Branca, etc., etc., muita gente duvidou, né, Pedro? Boa tarde, Débora, boa tarde, Théo, boa tarde a todos. Muita gente duvidou, muita gente achou que esse acesso que ele dizia até a Casa Branca não era bem verdade. Questionaram se ele estaria usando as redes sociais para aumentar uma relação de amizade que não seria verdadeira com Donald Trump. E agora essa visita que ele vai fazer presencialmente à Casa Branca mostra que, de fato, existe uma interlocução direta entre o deputado, filho de Jair Bolsonaro, e o presidente norte-americano. Para o desespero do PT, para o desespero da Globo, para o desespero de todo mundo. Porque a informação que chega no ouvido do Marco Rubio e também do presidente norte-americano Donald Trump é o que nós estamos vendo, de fato, tudo que está acontecendo, tá? E o Lula segue completamente desesperado. Petecão, por favor, não assine pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, porque ele está garantindo a democracia. Quem deveria ter o impeachment são esses deputados e senadores que ficam tentando fazer greve para não permitir que funcione a Câmara e o Senado. Verdadeiros traidores da pátria. Presta atenção. E você, Petecão, por favor, não assine pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, porque ele está garantindo a democracia. Quem deveria ter o impeachment são esses deputados e senadores que ficam tentando fazer greve para não permitir que funcione a Câmara e o Senado.
verdadeiros traidores da pátria. Ou seja, o Lula, gente, está desesperado. Desesperado. Esses dias, inclusive, ele até passou mal, né? Por que passou mal, Rodrigo? Porque ele está com muito medo de perder a presidência da República. Empichando Alexandre de Moraes, acabou. O Alexandre de Moraes é como se fosse um zagueirão, né? Do time de várzea do PT. É um zagueirão, né? Que quem tenta passar para fazer um gol lá em cima do PT, ele quebra as pernas. É um zagueirão sem ética. Então, o Lula sabe que o Alexandre de Moraes é a sua última trincheira. O Alexandre de Moraes é a garantia da sua liberdade. O Alexandre de Moraes é a garantia da sua eleição, né, Lula? Né? Então é essa a democracia que ele está garantindo, né, Lula? A democracia relativa, né? A democracia onde vocês querem, por exemplo, tirar a liberdade do povo das redes sociais, né? Presta atenção. Uma informação... Isso aí. E nós estamos com uma informação ainda para trazer mais detalhes, mas há uma movimentação estranha em Brasília, tá lá? Ah, é? De ônibus, muitos ônibus, ou seja, os pelegos do PT estão indo para Brasília. Tem cerca de mais de 50 ônibus, se eu não me engano. E a gente está acompanhando de perto isso aí. Ou seja, a qualquer momento não estranhem se tivermos aí uma baderna do PT, ou seja, da esquerda, querendo arrumar confusão em Brasília. Então, antes eles vão distribuir as bandeiras, os bonés, o mortadela, e depois eles começam o quebra-quebra. Exatamente. Beleza. Então, fiquemos atentos aí, porque se alguma coisa desse tipo acontecer, o Lula pode estar pensando numa estratégia de, sei lá, decretar estado de... Anular, não ter eleição ano que vem. Inclusive anular as eleições ano que vem. Não é brincadeira, né? É bom lembrar pro pessoal que aqui a gente não trabalha com brincadeiras, né? A gente tem o nosso momento de zoeira e tal, mas isso que a gente está falando aqui é muito sério. Gente, então o que está acontecendo aqui? O Lacombe, o Alan dos Santos, o pessoal ali do Timeline, né? Que eu gosto de assistir eles e trazer para vocês aqui alguns cortes importantes. Eles estão dizendo o seguinte, preste muita atenção, qualquer movimentação em Brasília, né, já está sendo orquestrada, então, a galera do Pão com Mortadela. Ônibus e ônibus da turma do PT já estão indo para Brasília. Qual que é a sacada deles? Esses baderneiros, por exemplo, eles se infiltrarem no meio dos patriotas e começar um quebra-quebra e mais uma vez, né, como muito bem colocou aí o Lacombe e o Alan dos Santos, mais uma vez jogar a culpa no povo brasileiro. Né, decretar estado de sítio para que não tenha eleições, dizer que Brasília foi invadida, que a democracia foi atacada. Então, assim, ó, toda movimentação em Brasília, por favor, tem que se ter muito cuidado para eles não criarem um factoide à lá 8 de janeiro, mais uma vez, que dessa vez eles vão fazer pior. E por que eles vão fazer pior? Porque eles já estão chamando a galera do Pão com Mortadela. Você viu o que o Lacombe, o Alan dos Santos colocou aí? Ônibus e ônibus chegando em Brasília. Ônibus e ônibus. Agora, por que você acha que ônibus e ônibus estão chegando em Brasília? Coloca para mim aqui no comentário. Por que você acha? É notório isso, gente. O PT não vai mandar o seu povo para lá para fazer protesto pró-Lula. Ele vai mandar o seu povo para lá para se infiltrar no meio da galera do verde e amarelo, para promover uma quebradeira, para promover um quebra-quebra e, mais uma vez, aí sim, convocar o exército brasileiro que deve estar alinhado com o presidente Lula, o exército que é esquerdista, o exército que é vermelho, o exército que, entre defender o povo brasileiro e a liberdade do povo brasileiro, vai defender o PT. Não espere que o exército defenda o povo, porque isso não vai acontecer. Então, por exemplo, tá lá qualquer tipo de movimento lá, os caras simplesmente colocam uma camisa do Brasil, você tá entendendo? E começa a quebradeira para poder colocar a culpa em cima do povo brasileiro. Tem que ter muito cuidado. Presta atenção, de novo. E nós estamos com uma informação
ainda para trazer mais detalhes, mas há uma movimentação estranha em Brasília, tá, Lacombe? Ah, de ônibus, muitos ônibus, ou seja, os pelegos do PT estão para Brasília. Tem cerca de mais de 50 ônibus, se eu não me engano. E a gente está acompanhando de perto isso aí. Ou seja, a qualquer momento não estranhem se tivermos aí uma baderna do PT, ou seja, da esquerda, querendo arrumar confusão em Brasília. Então, antes eles vão distribuir as bandeiras, os bonés, o mortadela, e depois eles começam o quebra-quebra. Exatamente. Então, fiquemos atentos aí, porque se alguma coisa desse tipo acontecer, o Lula pode estar pensando numa estratégia de, sei lá, decretar estado de... Anular, não ter eleição ano que vem. Inclusive anular as eleições ano que vem. Não é brincadeira, né? É bom lembrar pro pessoal que aqui a gente não trabalha com brincadeiras, né? A gente tem o nosso momento de zoeira e tal, mas isso que a gente está falando aqui é muito sério. Estamos de olho. Isso aí. Estamos de olho e precisamos ficar muito atentos, né? Tanto é importante você compartilhar esse vídeo. Toda a galera da direita está pedindo para que seja compartilhado esse vídeo, tá? O Van Hatten também falou. Olá pessoal, parei tudo que eu estava fazendo para gravar esse vídeo porque é seríssimo. Lindbergh Farias, do PT, entrou com representação contra mim para suspender o meu mandato por 6 meses. Claro. Pela obstrução que a gente fez na Câmara dos Deputados. Aliás, não foi só contra mim não, foi também contra o Polon, contra a Júlia Zanata, contra o Zé Trovão e também ele entrou contra o deputado Paulo Bilinski. Ele está querendo penalizar a oposição por fazer uma obstrução pacífica, enquanto eles sim do PT, quando fazem invasão, quando fazem ocupação, é sempre na base da violência. É bom lembrar que se teve violência naquela noite, o único fato registrado foi da deputada Camila Jara agredindo o deputado Nicolas Ferreira. E agora querem nos punir a 1 ano e meio do fim do mandato com 6 meses de suspensão. Isso sim é golpe na democracia. E aproveito esse vídeo para dizer que mais surpreendente ainda do que o PT entrar com uma representação contra nós é o Estado de São Paulo, que eu estou chamando de Estado da Venezuela, dizer que nós temos de ter uma punição exemplar pelo que fizemos, defender você, defender o Brasil. O Estadão defendendo punição exemplar, será que é a mesma punição que eles deram para o jornalista, o fotógrafo, que eles demitiram por ter clicado Alexandre de Moraes mostrando o dedo médio para a população brasileira? As pautas que estamos defendendo, a anistia, o fim do foro privilegiado e também o impeachment do ministro Alexandre de Moraes são majoritárias na população brasileira e no Congresso Nacional. A maioria dos deputados e dos senadores são a favor dessas pautas. Não querer colocá-las em votação é que é ser antidemocrático o Estado de São Paulo. Para o PT, nem adianta falar isso, porque eles gostam de ditadura e por isso estão fazendo do nosso país, sob o governo Lula, com o consórcio do STF, uma ditadura. Mas nós vamos continuar enfrentando até o último momento. E se for para sofrer injustiça, para defender aqueles que estão sofrendo muito, mas muito mais injustiças do que nós, eu sofrerei, mas lutarei até o fim pelo que é correto e pelo que é justo. Conto com você também. Fora Lula, fora Alexandre de Moraes. Esse, para mim, é um dos mais aguerridos, né? Que tem trabalhado em favor do povo brasileiro, odiado pela esquerda. Essa é que é a verdade. Tem mais informação, vamos lá. Antes de tudo isso acontecer, as pessoas falavam assim, não vai dar nada, não vai dar nada, não vai dar nada. Primeiro, shutdown que a gente conseguiu fazer. Eu não lembro de ter visto um outro shutdown no Congresso brasileiro, a não ser esse. Eu não me recordo. Lei Magnitsky, cancelamento de vistos, e o Itaú, de acordo com o Brasil 247, que é o esquerdista, o Itaú dizendo que vai ter que cumprir a Lei Magnitsky, sinto muito, Alexandre de Moraes. Eles estão sentindo, Paulo? Estão sentindo. E as coisas que estão acontecendo nos bastidores não dá para a gente nominar aqui, mas tem muita coisa em movimento. A população precisa ter um pouco de calma. O povo fez a sua parte, foi às ruas de uma forma linda no domingo. A classe política está respondendo. A gente tem que parabenizar os deputados e senadores da oposição que estão respondendo aos clamores populares. Eu posso dizer a vocês que o establishment está em polvorosa. Eu converso muito com a mídia tradicional. E eles estavam aqui conversando com uma jornalista famosa de um grande jornal brasileiro e ela estava me confirmando os bastidores de como é que está o clima lá dentro do STF, o clima de divisão. A gente começa a ver divisões contra o Alexandre de Moraes. Vimos aí, o doutor Chiquini acompanhou de camarote, pode opinar melhor. A primeira vez que a gente teve uma dissidência numa medida cautelar
que foram as medidas aplicadas contra o Bolsonaro, dissidência na primeira turma com o voto do Fux. Eu hoje não descarto que nós não tenhamos um julgamento unânime do presidente Bolsonaro e tenhamos vários dos réus do processo do golpe que não necessariamente inocentados pelo tribunal, mas com votos divergentes dentro da turma. Então nós estamos vendo um processo de transformação, só que isso exige tempo. As pessoas têm que agora esperar um pouco, deixar a política acontecer, deixar a sedimentação. Todo mundo nesse momento, eu acho até uma inocência. As pessoas me mostram, olha o vídeo do Gilmar Mendes dizendo que apoia o Alexandre de Moraes, olha o Hugo Mota dizendo que não atua sobre ameaça. O que vocês esperavam que as pessoas fossem falar publicamente? Né? Ninguém fala publicamente, não é verdade. Agora que os americanos fizeram isso, a gente vai ter que abaixar a cabeça. As pessoas fazem isso nos bastidores. Então, agora é o momento de esperar um pouquinho. Nós teremos novidades, sim, talvez não nessa semana, mas aí no futuro próximo, de novas medidas dos Estados Unidos, muito provavelmente, pelo que as minhas fontes indicam. Então, eu acho que estamos no caminho certo. Só tem uma coisa, as pessoas têm que ter paciência, resiliência e determinação. A vitória pertence a quem nela acredita e quem nela acredita por mais tempo. Então não dá para, não deu certo agora eles vão para outro prédio na Câmara. Vai lá e ocupa, não tem problema, se não conseguiu ocupar hoje, amanhã ocupa. Não conseguiu ocupar amanhã, vai depois da manhã. Continuem dificultando e criando fricção até que todos no Brasil cheguem à conclusão de que o custo Moraes é alto demais e que o sistema precisa expeli-lo. Claro que antes de expelir o Moraes a gente precisa cuidar da questão da anistia, que é o primeiro passo fundamental para o Brasil, mas em última instância a gente vai acabar se livrando desse tirano também. Mas antes de tudo isso acontecer, as pessoas falavam assim, não vai dar nada, não vai dar nada, não vai dar nada. Então, eu concordo muito com o Alan dos Santos, concordo muito com o Chiquini, que está ali também, grande advogado, né? Um camarada que se revelou um baita de um jurista, dando um show, inclusive, juntando todo mundo da Ordem dos Advogados do Brasil. Ninguém fez mais pelo direito como ele. O próprio doutor Sebastião Coelho também, né? Tem que tirar o chapéu. E o próprio Paulo Figueiredo dizendo o seguinte, eu ouço muito isso aqui também aqui no canal. O pessoal entra aqui falando, muito blá blá blá, muita conversa fiada, vocês falam demais e não acontece nada. Gente, está acontecendo. Nós temos que dar os parabéns para os deputados e senadores que travaram Brasília, que travaram as casas legislativas de uma maneira como nunca antes aconteceu. Tá? Deputados que eu mudei o meu conceito e a minha opinião sobre eles. Como, por exemplo, quero dar aqui os parabéns para o deputado Zé Trovão. Eu sempre achei o Zé Trovão um oportunista. Um camarada que, por exemplo, poderia estar liderando o movimento junto aos caminhoneiros no Brasil e fazendo um movimentinho muito fuleiro, pelo menos estava, né? Mas quando eu vi o Zé Trovão lá na tribuna, completamente tomado de um espírito patriota, ele fala, se a polícia colocar a mão em mim, se ela encostar a mão em mim, eu vou sair empurrando o policial, porque ninguém vai me impedir, né, do meu direito aqui de fazer o meu protesto. Eu sou um deputado federal. Aqui não. E de repente ele chora. Quantos viram essa cena? Eu mostrei aqui no canal. Ele desaba, dizendo, o que é isso, cara? Que história é essa que está acontecendo aqui no Brasil? Vocês assistiram isso? Então, a partir daí, o meu conceito mudou com muitos deles. Porque, de fato, o que o Paulo Figueiredo disse, o que o Alan dos Santos disse, o que o Dr. Chiquini disse, é a mais pura verdade, né? Eles estão trabalhando. Cabe a nós agora termos um pouco de paciência. Esse é o doutor Sebastião Coelho, para mim, uma sumidade, hein? Sou fã dele. Mas, realmente, Alexandre de Moraes, indiscutivelmente, deseja a morte de Daniel Silveira. A defesa pediu uma prisão domiciliar humanitária. Vocês acompanharam o drama do Daniel Silveira antes da cirurgia e também após a cirurgia. Pois bem, Alexandre de Moraes deferiu saídas temporárias para que ele saia de manhã do presídio, vá até a clínica, retorne e vá à tarde novamente. Não teria problema se a clínica fosse do lado do presídio. Acontece que ele está preso em Magé e a clínica é em Petrópolis. Se você colocar no Google, verá que a distância de rodovia é de 60 quilômetros, sem contar o percurso dentro das cidades e do presídio. Ou seja,
dá 240 quilômetros essa ida e volta todos os dias. 5 horas dentro de um carro para uma pessoa que fez uma cirurgia na perna, que no joelho, está com risco, inclusive, de perder a perna e fazer esse trajeto numa estrada de serra e sinuosa. Não podemos esquecer também que Daniel Silveira é um ex-policial militar, que tem os seus desafetos, também com atuação política destacada, com vários adversários. Portanto, a partir de agora, esses adversários sabem que Daniel Silveira sai tal hora do presídio, retorna tal hora. E qual o trajeto que ele vai fazer. Isso é uma irresponsabilidade do senhor Alexandre de Moraes, que eu digo, repito, há muito não é juiz. Está agindo por vingança contra Daniel Silveira num verdadeiro ato de sadismo. Então eu peço a vocês orações por Daniel Silveira. O doutor Paulo Farias está fazendo todo o empenho possível. Nós estamos aqui no apoio para denunciar, orar e colocar, senhor Alexandre de Moraes, a vida e a integridade física de Daniel Silveira estão em suas mãos. Qualquer coisa que aconteça com ele, o senhor é o responsável. Eu quero deixar isso aqui registrado para prevenir responsabilidades. Gente, eu fui atrás para saber, depois desse vídeo aí do Dr. Sebastião Coelho, repito, para mim uma sumidade do meio jurídico brasileiro, representa muito mais os advogados de bem desse país, junto com o Dr. Chiquinho, do que a própria Ordem dos Advogados, omissa em relação a tudo isso que acontece no Brasil. A situação do Daniel Silveira é gravíssima, gente. É gravíssima. Ore por ele, tá? Ore por ele, reze por ele, faça suas preces para que Deus abençoe, que ele está correndo risco, inclusive, de morte e de perder a perna. O negócio é sério mesmo, não é exagero, não. E o Xandão não tá nem aí, tá? Não tá nem aí. Vamos lá, segue a informação, vamos lá. Uma apuração importante e exclusiva. O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo foram chamados pelo governo dos Estados Unidos para mais uma rodada de reuniões presenciais em Washington, com autoridades e auxiliares de Donald Trump. Os encontros estão marcados para quarta e quinta-feira da semana que vem. E qual que é o assunto? Eles foram chamados para atualizar a situação política, a situação jurídica aqui do Brasil. Começando contigo, Pedro, boa tarde com calma, né? Agora, gostaria que você destacasse, então, a importância do Eduardo Bolsonaro, ele, juntamente com o jornalista Paulo Figueiredo, que, se você for recordar lá no começo do ano, quando eles foram para lá, quando eles começaram a articular, quer dizer, Paulo já mora lá há muito tempo, mas quando eles começaram a dizer que tinham articulação com a Casa Branca, etc., etc., muita gente duvidou, né, Pedro? Boa tarde, Débora, boa tarde, Théo, boa tarde a todos. Muita gente duvidou, muita gente achou que esse acesso que ele dizia até a Casa Branca não era bem verdade. Questionaram se ele estaria usando as redes sociais para aumentar uma relação de amizade que não seria verdadeira com Donald Trump. E agora essa visita que ele vai fazer presencialmente à Casa Branca mostra que, de fato, existe uma interlocução direta entre o deputado, filho de Jair Bolsonaro, e o presidente norte-americano. Vamos começar com a apuração. Bom, gente, essa informação é a informação do dia, tá? A preocupação do sistema com Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo na sala do Donald Trump. Você imagina as imagens que eu estou mostrando para você aqui, imagens que a gente fica aqui assustado. O Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, eles têm no celular deles bancos de imagem. Eles têm muita imagem para poder passar para os americanos de tudo que está acontecendo aqui no Brasil e que sim pode mudar pode mudar completamente o jogo a partir de agora, até mesmo daqueles que estavam em dúvida sobre o que dizer, se apoia ou não sanções ainda mais severas contra o Brasil.
Sabe o que eu acho incrível? Até aqueles que são de esquerda lá nos Estados Unidos, eles têm uma coisa em comum. Eu admiro isso no americano. Admiro mesmo. Se eles percebem que o governo Donald Trump, o que ele está fazendo é para salvaguardar o Brasil e o mundo, porque não dá para tolerar um país de liberdade se tornar um país ditatorial por conta de um partido político e um juiz ditador. Não dá, isso é inadmissível, isso é inaceitável, ninguém aceita isso. Os Estados Unidos não aceita isso, ninguém aceita isso. O que está acontecendo agora? Essas imagens estão servindo como documento, como material para ter ainda mais apoio dos Estados Unidos para poder pegar Alexandre de Moraes, pegar a Globo, pegar o Alcolumbre, pegar o Hugo Mota e todos que estão no sistema ajudando o Alexandre de Moraes. O mais incrível de tudo, ouvindo diretamente da boca de Eduardo Bolsonaro e também do Paulo Figueiredo. Gente, isso não é incrível, tá? Preste atenção agora, gente, nesta informação, se não é chocante. Presta atenção. Acusou ainda o Grupo Globo. Mike Pence acusou ainda o Grupo Globo de ter aumentado os números da Covid-19 durante a pandemia de forma exagerada por meio do programa Fato ou Fake, transmitido pela TV Globo. A estratégia teria sido usada para atingir a imagem de Jair Bolsonaro e também enfraquecer a sua popularidade. E o que a Midem está fazendo? A Midem está sendo censurada, qualquer um que desafia a Globo nessa questão da situação do Covid no Brasil. Então, eles censuraram afirmações de jornalistas líderes sendo pagos para falar contra Bolsonaro. A afirmação de que as vacinas não estão proporcionando a imunidade desejada é um fato conhecido já. Eles censuraram postagens que minam o trabalho das administrações municipais no enfrentamento do Covid e que dão crédito ao Bolsonaro pela boa gestão do Bolsonaro. Eles explicitamente se orgulharam, se gabaram de que eles censuraram qualquer mensagem que dava, qualquer um que davam crédito no governo Bolsonaro pela Covid. Ana, essa audiência se estendeu durante várias horas, começou no início da manhã. Hoje, o deputado Felipe Barros conduziu essa audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, o que ele chamou ali de complexo industrial da censura para calar apenas um dos lados. A gente já tinha denunciado isso algumas vezes, esse assunto já tinha sido reportado, enfim, repercutido, mas agora a gente vê o Mike Pence com muitos documentos fartos ali, durou horas, ele trouxe ali com uma riqueza de detalhes, né? Também a interferência das agências de checagem no processo eleitoral, enfim, trazendo os detalhes da engrenagem, do modus operandi da interferência dos Estados Unidos nas eleições de 2020. Gente, olha que loucura, isso aqui é muito grave. Esse Mike Benson, ele trouxe documentos, presta atenção, dizendo que a Globo, junto com os Estados Unidos, com o governo Biden, um sistema internacional, fez parte de um projeto para poder enganar as pessoas, aumentar os números, inflacionar os números da questão do Covid. Eles estão se gabando nesse documento de contradizer a excelente gestão do presidente Bolsonaro no combate à pandemia, aonde eles não conseguiram mentir que o Brasil, mesmo em tempos de crise de pandemia, juntamente com o Paulo Guedes como ministro da Economia, o Brasil fecha com saldo e um balanço positivo, não quebra. O Brasil seguia bem. Gente, esse povo deve muito para a sociedade brasileira. Um documento desse é digno de ser aberto a uma CPI. Presta atenção aqui, Damares, senadora Damares, por favor. Senadora Damares, Eduardo Girão, Flávio Bolsonaro, faz alguma coisa pelo Brasil, ô Flávio Bolsonaro. Gosto de você, mas faça como seu irmão.
O Eduardo Bolsonaro abriu mão do mandato dele aqui em favor do Brasil. Faça alguma coisa, ô Flávio Bolsonaro. Tá? Demais senadores aí, peguem esse documento, vão para os Estados Unidos, peguem um avião, vão para os Estados Unidos, marque uma reunião com esse Mike Benson, pegue esse documento, pegue o depoimento dele, abra uma CPI no Brasil e coloque na cadeia todos esses que mentiram e que tocaram um terror na população brasileira, que provocaram e projetaram o pânico na população brasileira, porque mentiram dados, omitiram números oficiais e promoveram uma baderna nessa nação, tudo para que o presidente Bolsonaro pudesse ser destituído do cargo. E a Globo precisa ser responsabilizada com isso. Agora eu entendo porque que o presidente Bolsonaro chegou a dizer o seguinte, né? O Bolsonaro chegou a cogitar até a tirar a concessão da Globo. Imagina o Bolsonaro com os números oficiais nas mãos e vendo a Globo divulgar uma mentirada dessa. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Documentos americanos estão sendo divulgados. As agências de checagem, quem são essas agências? O CNPJ dessas agências está no nome de quem? Essas pessoas têm que ir para a cadeia. Tem que ser preso. O Brasil, gente, precisa ser passado a limpo. E digo mais, o pânico que a população brasileira viveu nesses últimos tempos, quantas pessoas poderiam ter sobrevivido, poderiam não ter morrido se tivessem cumprido. Lembra aquele protocolo que o Bolsonaro falava? E eles chamavam o Bolsonaro de negacionista e até hoje não pediram desculpas, porque hoje já é provado que o protocolo que o Bolsonaro disse na época, eu não tenho coragem de falar isso aqui até hoje, porque eu não sei como é que está o algoritmo do YouTube, salva vidas até hoje. Que vergonha! Que situação é essa que nós estamos vivendo aqui no Brasil, gente? Pelo amor de Deus, que absurdo! Esse país e essa política que ninguém aguenta mais. Pessoal, eu tenho conversado com pessoas e perguntado, você tem um plano B? Sim, nesse país, nesta instabilidade, onde nada está garantido para ninguém, é muito importante que você tenha uma oportunidade de renda extra ou até mesmo um plano de fuga, uma rota de fuga para você fazer dinheiro. Presta atenção nisso daqui. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre 150 e 950 reais todos os dias. E tudo que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. Sim, uma oportunidade incrível que você não pode deixar passar. Aproveita, o link está na descrição ou no primeiro comentário fixado aqui deste canal, tá certo? Muita gente perguntando, dá certo mesmo? É golpe? Aquela história toda? Olha, façam o seguinte, corre aqui no link da descrição, clica nesse link e vai ter ali, gente, todas as dúvidas de vocês serão respondidas ali. Não adianta ficar perguntando nos comentários, não adianta. O link que vai tirar a dúvida, que vai levar você a adquirir esse aplicativo, está na descrição. Faça o teste. Eu convido você a fazer o teste. Dá certo? Faça o teste. E você vai ver que com certeza será uma oportunidade incrível para você. Corre lá.